Alto impacto e complexidade é um dado qualitativo entrando com uma cunha muito forte numa pesquisa quantitativa. E não é tão fácil ou tão justo dizer o que é de alta e baixa complexidade e o que é de alto e baixo impacto. O seu exemplo do nome de rua é um clássico de como uma denominação pode ser de alto impacto positivo, pode ser um fator de inclusão assim determinante. A pessoa não tem um comprovante de endereço para abrir conta no banco, não tem o que informar para entregar um currículo. Então, o nome de rua pode ser um alto impacto positivo, pode ser razoavelmente irrelevante, ou pode ser indutor do impacto negativo. Quando você pretende denominar, por exemplo, uma via aberta numa área de ocupação irregular, em área de manancial, quando você denomina determinadas vias, você pode ajudar a oficializar uma forma de ocupação prejudicial que não deveria ser. Até as datas comemorativas, né? Uma coisa é você aprovar o dia sem automóvel, o dia do combate à AIDS, ou o dia da visibilidade trans, são temas que podem desencadear uma série de ações, iniciativas do poder público, da sociedade de um modo geral, e uma data que seja um mero registro de algum momento, enfim. Então é muito complicado juntar o quantitativo, reunir dados quantitativos com esses recortes que são totalmente qualitativos. Isso acaba enviesando muito. Outra coisa, até projetos de alta complexidade, até foi observação que o Carlos já fez aqui, o projeto pode ser de alta complexidade e totalmente copiado e colado de uma lei estadual, de uma lei federal ou até de um projeto de lei de outra legislatura, que é algo que acontece muito. Muitas vezes os vereadores apresentam e reapresentam os mesmos projetos que nunca chegaram a ser deliberados ou mesmo projetos que foram aprovados e vetados pelo Executivo em outra legislatura são apresentados novamente pelo mesmo vereador ou até por outro vereador. Então, a complexidade não tem necessariamente, não guarda relação necessariamente com a iniciativa propriamente do vereador, com um processo de elaboração realmente cuidadoso. Enquanto a projetos sancionados que tiveram audiências públicas, bom, como também o Rafael já observou, alguns temas exigem a realização de pelo menos 2 audiências públicas, em outros casos a audiência pode ser convocada a pedido da sociedade civil ou por deliberação de uma comissão, a pedido dos próprios vereadores. E o problema isso é fácil de quantificar, não é nem que tem audiência pública que tem meia dúzia de pessoas, tem muitas audiências públicas que são dadas como feitas sem nenhuma manifestação. Nenhuma manifestação. E isso é trabalhoso de descobrir, porque não está consolidado em lugar nenhum, mas é possível, porque todos os processos, todos os projetos que foram submetidos à audiência pública têm o registro digitalizado e disponível na internet. Então, o fato da audiência pública ser realizada não é um bom indicativo, porque ela pode ter sido realizada, e é o que mais acontece, ela foi realizada, ela cumpriu a determinação da lei orgânica e ninguém se manifestou. Nem o autor do projeto, nem ninguém. Então, é possível que tenha realizado isso, não tenha tido nenhuma contribuição da sociedade civil, porque aí a outra parte é mais difícil de avaliar. Tá, teve contribuições da sociedade civil, impactou a tramitação do projeto? Realmente, isso é um dado qualitativo muito difícil de se avaliar. Mas se pelo menos teve ou não teve alguém participando de uma audiência pública. E muitos outros projetos terão sido sancionados sem audiência pública, e isso não é um dado ruim, porque seriam projetos que ou não demandavam a realização de uma audiência pública, ou que tiveram, e aí não tem como medir, um super processo de construção coletiva, mesmo que ele não tenha sido traduzido na forma de uma audiência pública, porque isso também acontece. Mas, como eu disse, isso eu entendo que é mais difícil de mensurar. Sobre... Tem que ser o microfone. Não, é só
das audiências, no caso de não ter quórum, de não acontecer nada, isso não pode ser um gap, alguma coisa do próprio regimento da Câmara? Então, é caso para estudo, é caso para análise, porque sim, pode ser, a divulgação foi pobre, a divulgação foi insuficiente, a gente pode dizer isso. Porque se diz que precisa, mas chega na hora, não tem ninguém, e mesmo assim se anda com aquilo. Talvez a gente pudesse prever uma alteração na legislação de modo a dizer que se ninguém se manifestar, não se considera realizada audiência pública. Mas isso exigiria uma mudança na regra. Hoje você não pode dizer que não teve uma audiência pública só porque ninguém se manifestou. Vamos dizer, você cumpre o rito. Eu acho bastante interessante essa proposta, aliás. Pô, se ninguém, nenhum mísero se manifestou, não é muito difícil de burlar também, porque é só o autor se manifestar. E é meio misterioso até, porque recentemente a gente teve uma audiência pública sobre um tema que é altamente polêmico, que é o homeschooling. Ninguém veio. Chega a ser intrigante. Por que ninguém se interessou por isso? Vale uma reflexão, mas enfim, como um dado objetivo, projetos sancionados que tiveram audiência, você vai ter na lista dos que tiveram audiência projetos que não geraram nenhum engajamento da sociedade e da lista dos que não tiveram audiência, puxando a nossa nota para baixo, projetos que não demandavam audiência pública. Sobre emendas ao orçamento executadas, também é uma matéria tão complexa que é uma reclamação recorrente dos vereadores não conseguirem ter a visão completa de quais emendas foram ou não foram executadas. E aí tem toda uma sutileza também, vai ter um vereador que apresenta uma emenda como gesto político. Ele sabe que com R$1 milhão não dá para fazer aquilo que ele está propondo, mas ele quer que aquilo seja inscrito na peça de lei orçamentária para fazer constar. Então vamos supor, tem que construir um hospital veterinário na Pompeia. Eu pus lá R$1 milhão de emenda. Não, precisa de 11 milhões para construir um hospital veterinário. Então, essa medida é muito sujeita a contextos diversos. Muito, muito. Então, não é um dado objetivo, nem fácil de obter, de constatar efetivamente. E depois de obtido, não é tão fácil assim de concluir. Se a emenda do vereador foi bem feita ou mal feita. Porque pode ter isso. O vereador pode ter feito uma emenda que não foi para constar. Ele realmente esperava que com aquela emenda dele alguma coisa fosse executada. Só que aquele valor era absolutamente insuficiente para aquilo. Ou o vereador apresentou uma emenda, o executivo tinha todo o interesse de executar uma emenda, mas uma parte daquela obra dependia do repasse de um recurso federal, o que inviabilizou a execução pelo executivo da emenda do vereador. Então, é uma informação mega sujeita a interferências de todos os tipos. E aí, deixa eu só fazer um comentário. Em relação a isso que você está dizendo, a gente verifica no próprio orçamento da prefeitura. Se a gente olhar naquelas rubricas da prefeitura, tem um monte de rubricas com R$1.000. É óbvio que é com essa intenção. Eu ponho lá, eu tentei, mas... É para preservar... Para estar no orçamento. Aí tem uma outra questão importante, que é, se você não tem a rubrica, você não vai poder fazer aquela atividade. Então, abrir a rubrica mesmo, que com R$1.000, é para garantir que durante o exercício algum recurso possa ser portado nessa rubrica, porque se a rubrica não existir, aí você não vai ter mesmo. Então aí tem uma outra questão que é, se não abrir a rubrica, aquela atividade ou aquele programa não existirá naquele ano. Não, eu entendo. Então, Agora, como o executivo tem um grau de remanejamento que representa 1/3 do orçamento, você pode fazer com que nenhum programa aconteça ou que todos aqueles de R$1.000 aconteçam. Então aí é importante a gente entender essa disposição que o parlamento tem de tentar produzir políticas públicas abrindo rubrica e depois forçando o executivo a reconhecer que aquela intervenção é importante, por isso ele precisa gastar R$700 mil, R$800 mil, R$1 milhão. Não, então, mas em relação exatamente a isso que você colocou, se
E a Soninha colocou também, o vereador tem 3 milhões de emendas. É restrito. Se eu colocar um projeto, como você mencionou, o hospital veterinário, você sabe que não vai rolar. Ou seja, essa verba não é remanejada. A do vereador também. Então, vendo a menos que haja um acordo, vamos dizer, o vereador e o executivo se comunicam e o executivo diz: não temos os outros 10 milhões necessários para fazer o hospital esse ano. Ou não temos terreno disponível para o hospital na Zona Norte. Você prefere reapresentar essa emenda com esse mesmo valor no ano que vem? Ou você prefere que esse 1 milhão que estaria destinado para cá seja redirecionado para outras atividades relacionadas à proteção animal? Então isso pode ser feito, e aí o governo aloca 200 mil reais em 5 subprefeituras para fazer um mutirão de castração em parceria com a ONG. Então, até esse dinheiro foi remanejado a partir de uma emenda do vereador. Então, mas é muito difícil detectar entre a emenda apresentada e a efetiva utilização do recurso. Mesmo assim, o índice é muito importante, porque você acaba vendo a capacidade de aderência do que se aprova daquilo que se executa. Mas as emendas não são um pouco só. Tem duas questões importantes aqui. A primeira o que você aprovou teve aderência do que você executou? É o grau de aderência que a lei tem à sua execução. O outro é o quanto você conseguiu executar independente da aderência. Como a gente está trabalhando com um recurso, a emenda parlamentar é um recurso absolutamente finito, portanto, estamos falando aí para esses anos 2017 e 2018, esse recorte, 55 vereadores, 3 milhões cada um. Esse ano e o ano que vem vão ser 4 milhões, parece que o ano que vem vai ser isso, ou talvez até um pouco mais. Mas o que é importante entender? Primeiro de fato, o que se apresentou foi realizado. A primeira questão é o seguinte: se o recurso ia para a saúde, ele foi de fato para a saúde? Se o recurso ia para melhorias de áreas verdes, foi para isso? Essa é a primeira coisa a se ver. Que essa era a intenção daquele recurso aprovado na lei. A outra tá bom, ele foi gasto, ótimo. Então o parlamento conseguiu gastar o dinheiro para que se propôs, mas foi gasto no quê? Portanto, manteve ou não aderência com aquilo que foi aprovado. Acho que essa, por isso que a Soninha falou bem, tentei colocar 1 milhão de reais para fazer o hospital veterinário. O executivo me retornou dizendo o seguinte: não vou colocar os 10 milhões que faltam para ter um hospital veterinário de 11 milhões, mas topo fazer 5 intervenções em cada uma das regiões da cidade, gastando 200 mil reais cada uma, e portanto o propósito está respeitado, não na forma de ter um hospital universitário, mas o hospital universitário é ótimo, né? Hospital veterinário, mas... E uma pergunta, Universitário. isso não fica, numa lógica não de fica registrado? numa lógica de transparência. Aí, Fácil rastrear. aí é um outro problema. Nem por vocês, é fácil rastrear. Mais ou pra menos, gente impossível. mais ou menos, né? Então, vou dar um exemplo. Toda mudança, primeiro a gente tem que ver como que as emendas são aprovadas, né? Então é importante o recorte. Quais são os mandatos que aprovam as emendas com objetividade para a sua execução? Porque tem muitas emendas que são aprovadas o seguinte: melhorias do bairro. Então você tem um programa que é de melhorias do bairro, você põe 3 milhões de melhorias do bairro. Qual vai ser? Sei lá. Vai ser melhoria no bairro. Pode ser faixa de pedestre, plantio de árvore... Tudo. Qualificação... Melhoria de próprio. Então pode ser... Tem outros que vão lá e constrói ao longo do ano uma relação com a sociedade, e a sociedade diz: não, eu quero que faça a reforma nessa praça, eu quero que faça o novo sistema viário de travessia de pedestre nesse entroncamento. Então você explicita no corpo da lei exatamente aquilo que você quer o atendimento, até para você dar para a população um mecanismo de pressão. Ele tem lá a emenda no valor preciso para aquela intervenção que a comunidade demandou dele, e ela pode pressionar o executivo local ou aquele espaço. Então você constrói a emenda antes da aprovação. Então você faz um trabalho prévio para construir com a sociedade a emenda. Ela se traduz na peça de lei, né? Se apresenta, tem movimento, as pessoas sabem, é aprovado, depois tem uma pressão popular. Tem outros que apresentam a emenda para uma única finalidade e produzem durante o ano essa mobilização social. Então o dinheiro produz mobilização social e não a mobilização social produz o recurso. Então são duas coisas bem distintas. São métodos. O que
é muito importante para a gente ver o quanto isso, e aí é da mesma forma que a gente tem método que separa o que não é complexo do que é complexo, e nem vou falar de importância, de relevância, só vou falar o que não é complexo. E não é complexo é que a Câmara resolveu, inclusive, decidir métodos de votação distintos. Essa é a maior prova que você consegue interpretar o que é complexo do que não é complexo, porque um você vota digitalmente e o outro você tem obrigatoriamente uma discussão no plenário diferente daquela. Então, talvez aí a gente tenha conseguido, pela primeira vez, separar coisas que no passado estavam todas juntas. Embora as votações do plenário desses projetos já tinham ritos distintos. Mas quem decide? Quem decide o que é de um jeito e do outro? Hoje o regimento. O regimento mesmo. O regimento foi lá e é que para essa pesquisa vocês não conseguiram utilizar porque é recente. Não, é porque é posterior, ele aconteceu esse ano. Então, que é? E aí é muito importante pegar o propósito. Por que em 2011, 2012 eu chamei a INSPE, chamei a Fundação Getúlio Vargas e chamei a Universidade de São Paulo para construir o índice? Construir a metodologia que geraria um índice. Porque ela ia ser a partir de relação histórica com a realização da pesquisa, a metodologia ganharia consistência. O que aconteceu no ano seguinte que eu saí da presidência? Deixou de ser aplicado. Então aquilo que era para ter um histórico e ganhar consistência, voltou a ser feito agora pela sociedade. Então tudo que a gente está discutindo aqui, a gente discutiu em 2012 quando estava sendo construído. Mas isso é frágil, mas a única forma que você tem para começar é essa. Então você tinha que começar e você só podia começar com algo que, do ponto de vista da lógica da sociedade, se o parlamento não continuasse com aquela pesquisa, a sociedade conseguia fazer. E parece que quem desenvolveu a pesquisa foi eficiente porque vocês conseguiram desenvolver. Por maior que tenha sido as dificuldades, aquela metodologia foi resistente a mudanças políticas que deixam de realizar a pesquisa. Porque passados 6 anos de quando vocês começaram de novo, a mesma metodologia consegue ser aplicada pela sociedade. Tudo bem, ainda com as mesmas vulnerabilidades que se tinha em 2012, sim, mas você conseguiu aplicar. O que é importante a gente entender de arcabouços metodológicos que inovam? Porque esse não foi copiado de nenhum outro. Ele teve fontes de inspiração. Então é importante, quem não conhece o que foi aplicado lá em 2012, ter conhecimento de onde a professora Luciana foi buscar as premissas, quais os países, quais as cidades que realizam pesquisa para avaliar o conjunto da tarefa cumprida pelo parlamento. Então, por isso que a inovação é do observatório. Lá atrás não teve essa do indivíduo, era só coletiva. Naquela época a gente fez questão de utilizar mais do que um período de 2 anos, porque a gente queria exatamente pegar a curva de variação de postura dentro de mesas, então 2 anos de uma mesa e 2 anos de outra mesa, então, ou distinções anuais entre as mesas, então isso era muito importante. E em 2012 a gente tinha pela primeira vez novas exigências colocadas, que era de 2010 para 2011, novas exigências colocadas pela própria legislação federal. Então a LAI era nova, só que a Câmara de São Paulo já tinha 1 ano e meio antes da LAI, a LAI da Câmara Municipal. Então, se a LAI foi um grande avanço, aqui em São Paulo, embora isso não tenha sido reconhecido, ela se antecipou à LAI e a ouvidoria que a Câmara tem é daquele período e ela se propunha a dar uma resposta, inclusive em tempos distintos da LAI. Tanto é que a gente continua com uma regra de 20 dias e a LAI dá uma regra de 30 dias. Então é sempre importante a gente entender os tempos que as coisas acontecem e o que isso repercute. Então, mesmo que o ator parlamentar tenha desistido do indicador que o mede, aquela metodologia criada ainda era uma oferta para a sociedade para medir o parlamento. Então essa é uma questão muito importante quando do diálogo com o Humberto e do diálogo com a Luciana. O que eu acho importante aí passo para frente, eu torci muito para que o observatório conseguisse colocar de pé, porque isso nos inspiraria a chamar a escola e falar: escola, vocês tiveram uma importância fundamental em 2011, 2012, em 2011 nem existia escola, a escola foi criada de fato em 2012,
2011 foi o teste, né? Então, boa política pública é aquela que é tão responsável que antes de se consolidar em lei, ela é testada para você medir o grau evidencial dela se traduzir, sim, em uma lei que vai nos obrigar a continuar com aquilo. A escola foi isso. Ela nasce sem lei e depois se consolida numa lei, né? O nosso indicador, ele nasceu sem lei. Ele nasceu de um esforço. Que por competência dos profissionais que estruturaram a metodologia, ele não morreu porque o observatório foi lá, pegou a metodologia, aplicou e ela continua viva. Mas ele pode evoluir ou para um projeto de resolução que a Câmara assuma o compromisso de, para esta tarefa, envolver parte dos seus profissionais, para elevar a informação qualitativa, porque a informação qualitativa tem que estar à disposição sempre, né? Então, só para entender um pouco disso. Informação que não precisa análise de ninguém, essa tem que estar à disposição de todo mundo. E não precisa nem de ouvidoria, ela tem que ser ativa. Eu tenho que abastecer a sociedade. E ele fazer os indicadores que ele achar adequado. Aquelas que necessitam de análise, e você tem um corpo técnico para fazer análise, né? Aí é diferente. Se eu tenho equipe técnica em cada uma das comissões, você pode ter uma responsabilidade para esses classificarem por complexidade cada um dos projetos que passam na comissão. E com indicadores objetivos, eu não preciso fazer com que ele seja o subjetivo nessa análise. Porque eu construo uma metodologia para ele aplicar e dar um resultado. Portanto, não é ele que diz se aquilo é complexo ou não é complexo. Para a gente superar essa questão de projeto complexo que tem alto impacto e projeto não complexo que pode ter alto impacto. Inverte o processo. A gente põe para cada projeto que tramita nas comissões permanentes, estão aqui dos 7, 5 questões que vão ser respondidas pelos técnicos que estão lá, que vão anunciar o grau de complexidade, e aí você reúne esses números e separa. Então, estou falando isso para a gente entender o quanto esse Big Data que a gente pode construir, a partir de questões simples, como foram apresentadas aqui, eles ajudam a modular o comportamento futuro. Porque é lógico, para mim, para a Soninha e para muitos dos parlamentares, anunciar que o que mais rende a preocupação dos parlamentares, como acaba surgindo no gráfico, são as denominações e as honrarias, para a gente é uma resposta ruim do que a gente faz, mesmo sendo boa em alguns casos. Por quê? Porque a leitura da sociedade tá lá, os vereadores não fazem nada, a única coisa que eles pensam é dar título, dar isso, dar aquele outro e denominar aquilo. Mesmo sabendo a gente que muitas vezes a denominação de algo é importante. Mas se você consegue separar o tempo que se dedica para essas coisas, mesmo isso tendo maior resultado numérico, você pode dizer, gente, está ótimo. A denominação aparece, 20% dos projetos da casa, mas tomam 2% do tempo. É o maior volume, tem o maior volume de assinaturas, mas toma um tempo que não é o tempo principal. É mais simples e não é polêmico. É isso. Então, eu estou falando isso porque se a gente não produz, e aí aqui, como essa é uma informação de produtividade, aqui a gente não está mais falando de, eu gosto do parlamento ou não gosto dele. Eu estou falando da produção que ele tem. A produção dele colabora com a cidade? A produção dele tem relevância para a cidade? De fato transforma a cidade? Se a gente pega os grandes números, vamos dizer não. E aí a gente tem que voltar ao seguinte, mas será que se a gente se aplicar um pouquinho aos números, isso é uma verdade? Se aplicar um pouquinho aos números, pode chegar ao seguinte, não. Porque o tempo gasto para. Então é só para a gente. Agora, por que a gente está com esse dilema em 2019, no final de 2019? Porque nos últimos 7 anos a gente não fez a lição de nada. Então, é exatamente isso que você coloca, Policy, foi a motivação da gente fazer um evento desse aqui na Câmara. Porque a gente não é. E a gente, observatório, não é contra. Não é contra a gestão. Não, assim, a gente, sociedade, não é contra o poder público. Porque fica parecendo, e cada vez mais a gente está sendo colocado, nós contra eles. Na verdade, não. Na verdade, o que a gente quer? Especificamente nosso grupo de voluntários, mas quem acompanha o observatório. A gente quer entender. É por isso que eu coloquei. A gente, no primeiro momento, perguntou para o vereador, tá, a classificação está ok, você concorda, tal. A gente quer entender como é o trabalho político que é exercido pela Câmara. O político no bom sentido. O que a gente ouve da sociedade? Não, a política é toda uma porcaria, eu não me meto nessas coisas. A gente queria mudar essa realidade.
E mudar, a gente só muda com conhecimento. Como é que funcionam as coisas? Ah, bom, agora entendi. Para mim, algumas coisas ficaram claras na fala de vocês. Eu tenho uma questão quantitativa. Como é que eu classifico o nome de rua? Nome de rua é nome de rua, mas assim, essas colocações mudam um pouco. Elas vêm, óbvio, enriquecer o nosso trabalho, mas elas vêm pós-resultado. Porque se o resultado fosse diferente, ninguém ia falar. Ah, não, mas o tempo que é dedicado é menor do que o tempo que é dedicado a uma coisa que está classificada. Então, mas ela repete muito. Talvez isso seja importante, é que a gente não. Vocês acabaram não colocando aqui o resultado de 2011 e 2012. Porque o que eu posso. Porque não dava. Isso, o que eu posso me comprometer? O que eu posso me comprometer para a gente fazer? Depois que aqui tem um conjunto de reflexões, depois a gente pode dar uma parada, daqui a um mês a gente volta a sentar e fazer uma segunda rodada de reflexões. Pegar o que foi a aplicação original da pesquisa, então lá, da montagem do índice lá em 2011, 2012, que pegou 2009, 2010, 9, 10 e 11, exatamente. E aí o que a gente pode fazer? Do que a gente teve de resultado lá, a gente também comparar o que a gente tem de resultado aqui com um hiato grande. Até para a gente fazer esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui. E aí, tentar abrir a rodada de validação metodológica. Porque aí a gente tem uma outra que é absolutamente fundamental, que é qual o passo que vamos dar para realizar o ano que vem o que a gente fez o quanto a escola e o quanto a ouvidoria vão poder se envolver nisso, na oferta de informação. Então, aqui eu estou imaginando que para aquilo que é número, isso tem que ser automático. A informação vai subir automática. Da mesma forma que você se inscreve num projeto de lei e recebe as informações automaticamente, a gente pode inscrever a metodologia dentro do sistema de controle e puxar automaticamente. Vai sobrar para a gente aquilo que é analítico. Porque aquilo que é buscar número para colocar no sistema, para dar isso daqui, pessoal, a gente não precisa de muita coisa. Porque isso está no SPLegis, é só dar automaticidade. E aí a gente vai para a segunda fase, que é aquilo que é analítico, que precisar a leitura, abrir a lupa e investigar, aí a gente gasta o nosso tempo, o tempo dos colaboradores, aí dos voluntários. Porque aí eu acho que você dá muito valor a quem oferece seu tempo. Porque ficar garimpando informação que podia abastecer o índice diretamente é ridículo. E aí a gente precisa da colaboração da Câmara para a parte analítica. Entendeu? O trabalho braçal do primeiro biênio já foi feito, já começou em 2019, a gente pretende continuar até o final do mandato, mas a parte analítica, a gente precisa dessas colaborações. Tem algumas inscrições aqui, quem mais vai querer fazer algum comentário? 1, 2... Acho que é só Mas eu não vou terminar porque é muita coisa ainda. Eu posso mandar para vocês depois e compartilhar com quem mais tiver interesse. Como o jeito mais fácil de fazer isso é publicar no meu site, eu não vou ter como mandar para cada um de vocês. Então eu vou escrever depois ou gravar. É muita coisa, mas eu quero destacar um ponto só. Que vocês começam a olhar e dificilmente se olha, que eu acho que é super importante que as comissões ordinárias. Eu tive em Cuiabá esses dias e os vereadores lá falaram que as comissões nunca se reúnem. Eu fiquei muito abismada de saber, porque as comissões têm muito mais o andamento dos trabalhos do que o plenário. O plenário é um funil totalmente submetido à disputa de posições, de forças, e a ponto de a gente não poder absolutamente falar em velocidade média de tramitação de projetos, se isso inclui o plenário. Porque só entra no plenário, sei lá, um 30º do que a gente produz. Não existe velocidade média. E se agora entrar em votação em plenário um projeto de 2006, não é porque ele levou 13 anos andando na casa, é porque ele foi apresentado, ficou lá, passou pelas comissões, e agora, por alguma razão, o vereador conclui que esse é o projeto que eu quero que seja aprovado esse ano. Então, se você contar o plenário, é impossível falar em velocidade média. Agora, se a gente falar do começo da CCJ até finanças, aí já podemos falar em velocidade média de tramitação, porque isso é mais ou menos automático
a sequência de uma comissão para outra, para outra, para outra. Claro, não é automático, alguém despacha, designa o relator e tal. Mas ele pode nunca ir para plenário, e é o caso de 90% da produção legislativa. Ela não vai votar nunca. Então, esse dado para velocidade média não interfere demais. É que a metodologia só traz velocidade média de projeto executivo. É diferente. Então, mas se ele fala média, é porque está comparando a velocidade do executivo com a velocidade da produção geral. Não, é média, é o do isso. executivo em relação à geral. A geral. É isso, é em comparação, entendeu? Ó, o projeto do executivo Isso. geralmente É mais rápido. vai no mesmo ano, enquanto os projetos de vereadores levam 10 anos. Mas é isso, na verdade 90% dos projetos não chega nunca a ser deliberado em plenário, né? É assim que funciona. Então, falar mais das comissões, em termos absolutamente quantitativos, é uma informação mais importante. Então, saber que era para ter reunião de 7 comissões todas as semanas, que daria o número 1000, e só houve 500 reuniões das comissões ordinárias permanentes, esse é um dado que gera uma interrogação interessante. Espera, por quê? Por que a Comissão de Administração Pública não se reuniu nenhuma vez? Por que a Comissão de Saúde não se reuniu? Em especial porque passa dentro delas os processos. Porque, e as ordinárias permanentes são aquelas das quais, obrigatoriamente, todos os vereadores, menos o presidente e o vice, têm de fazer parte. Então, realmente, não faria sentido falar das extraordinárias, porque elas não são de participação obrigatória. Das ordinárias, sim. E elas fazem parte, né, da rota obrigatória dos projetos de lei. Então, esse dado quantitativo, eu acho que gera uma informação interessante. Quantas reuniões aconteceram do total, de cada comissão também. Quer dizer, se a Comissão de Administração Pública não se reuniu toda semana, isso não tem tanto impacto quanto a CCJ não se reuniu. Então, também separar isso por comissões. Olha, CCJ, 100% de reuniões. Saúde, 100% de reuniões. É um dado interessante. E o que dá para quantificar fácil é o número de projetos em pauta em cada uma dessas comissões e o número de pareceres aprovados. Por quê? Porque isso também vai suscitar uma questão interessante. Se você tem 100% de pareceres aprovados, favoráveis aos projetos, isso gera uma indagação assim, nossa, todo mundo a favor de tudo? Que coisa curiosa! Então, claro, tudo vai exigir uma análise posterior, mas são números em si que geram uma dúvida interessante. Então, depois eu vou especificar mais os outros comentários, senão só eu falo, mas que bom que vocês estão procurando fazer isso. A gente precisa que as pessoas olhem para a Câmara, para a política, e que bom que vocês estão dividindo com a gente esses desafios. Eu não saberia de nada do que eu sei se eu estivesse olhando de fora. É impossível. Por mais transparente que seja, é impossível. É uma dinâmica muito própria. É importante falar desse desafio, né? Porque esse é o nosso grande desafio, e não só por uma questão, é uma questão técnica também, é uma lógica educacional até do nosso país, é o que eu já falou no começo, que se a gente não começar desde pequeno a gente não consegue mesmo. Mas a gente precisa fortalecer o controle social, até pra gente poder ter, a gente não consegue tanto ter voluntários até, por conta das pessoas não saberem exatamente a importância do controle social e da gente poder participar, exatamente porque todo mundo nega a política. Então a gente precisa estar com vocês, é por isso que a gente está aqui na Câmara. Se literalmente, né, a gente brincou recentemente que a gente está aqui colocando a cara a tapa também, por conta de uma metodologia que a gente escolheu, né, entre tantas metodologias, trabalhando com voluntários, com pessoas da sociedade civil que nunca tinham visto isso, então com muitas dificuldades, e a gente precisa trabalhar junto para a gente poder fazer com que as audiências públicas daqui tenham pessoas, porque não adianta a gente ter projetos do legislativo sendo aprovados se a sociedade civil não faz ideia do que está acontecendo aqui. E aí não é que é só uma questão de transparência no site, é uma questão de linguagem cidadã, é uma questão de a gente conseguir entender, por exemplo, os desafios que a gente teve. A gente teve que buscar, a cada momento a gente fazia
olhando a metodologia quantitativa, mesmo sendo uma metodologia quantitativa, a gente começava a descobrir, nossa, mas o que é exatamente a comissão? O que são exatamente, o que se faz, né? Como que é a moção? Qual é o tempo, essa questão, né, dos tempos que está dentro do regimento? Né? O Abílio mesmo foi atrás de cada uma das siglas. As siglas mesmo dentro do site do SPLegis. A busca pelo SPLegis é muito difícil e complexa, mesmo sendo simplificada. A gente precisava entender todos os termos ali que para alguém que está dentro do regimento, que está dentro da Câmara, aquilo ali é dia a dia, normal. E olhe lá, a gente não fazia ideia do que significavam aquelas coisas. Então a gente precisa tá na prática, ter o tempo das pessoas, porque são trabalhos voluntários, então é um trabalho muito, muito difícil e a gente precisa realmente que os vereadores estejam próximos da população para a gente continuar fortalecendo o controle social, né? Acho que é um pouco isso. Aí para a gente abrir a fala das outras pessoas. Exato.